Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Arduino. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as entradas analógicas no Arduino, entender o que é um sinal analógico, a diferença entre um sinal digital e um sinal analógico. Tá? E vale aqui lembrar que o nosso mundo é analógico. Quase tudo é formado por variáveis analógicas. Exemplos de variáveis analógicas, de medidas analógicas no nosso mundo, nós temos a posição, temperatura, pressão, entre outras grandezas analógicas. E qual a diferença entre analógico e digital? O sinal analógico é um sinal que pode assumir infinitos valores em um intervalo de tempo. Como exemplo disso, se um sinal varia seus valores entre 0 a 10, o sinal analógico passa por todos os valores intermediários possíveis. Então, 0,01, 0,5, 4, 4,5, assim como foi o exemplo do velocímetro do carro, que ele pode assumir vários valores de acordo com o seu intervalo. Já o sinal digital possui uma quantidade limitada de valores que ele pode assumir. Geralmente é representado por dois níveis, um ligado e um desligado. Assim, o sinal digital é definido para instantes de tempo e o conjunto de valores que podem assumir é finita. Uma comparação entre sinais digitais e analógicos pode ser feita através da rampa e da escada. Enquanto uma rampa, que nós temos a figura à esquerda, sobe de forma contínua, assumindo todos os valores de altura entre a base e o topo, a escada sobe em saltos, com apenas alguns valores de altura definidos entre a base e o topo. Neste caso, a escada representa uma grandeza digital e a rampa representa uma grandeza analógica. A quantidade de degraus em uma escada define quais posições podemos escolher. Por exemplo, se uma escada tem um degrau em 1 metro de altura do solo e o próximo está a 1,5 m, nós não podemos ocupar a posição de 1,38 metros do solo, porque não existe um degrau lá. Quanto mais degraus adicionamos em um intervalo de altura menor, mais perto da rampa nos aproximamos. Nós chamamos isso de resolução. Conforme uma maior resolução, maior a quantidade de degraus e mais perto da rampa nós estaremos. Aqui na figura abaixo eu consigo observar o exemplo de duas escadas e uma rampa. Então a primeira escada tem uma resolução menor, ela tem saltos aqui maiores, enquanto a segunda escada tem uma maior resolução, ela possui mais saltos, então ela tem saltos menores entre a base e o topo da rampa. Então ela se aproxima mais da minha rampa. Lembrando que os circuitos e equipamentos elétricos ditos digitais trabalham apenas com dois valores de tensão definidos. Um nível lógico para alto, que no caso do Arduino é 5 volts, e um nível lógico para baixo, que no caso do Arduino é 0 volts. Na figura abaixo nós temos uma comparação entre sinal digital e analógico. Então eu tenho a minha linha do tempo e veja, o sinal analógico ele vai variando conforme a linha do tempo passa. Então ele pode assumir qualquer valor entre o topo da curva e a parte mais baixa da curva. Então ele vai assumindo todos os valores possíveis. Já o sinal digital ele trabalha em valores pré-definidos, então ele sobe por rampas, tá? Então ele não assume todos os valores. O Arduino possui entradas especiais para a leitura de dados analógicos. Essas entradas são representadas pela letra A, seguido de uma numeração. Elas vão de A1 até A5. Certo, e como é que eu trabalho com valores analógicos no Arduino, sendo que o mesmo funciona de forma digital? Para isso eu preciso converter as grandezas analógicas em grandezas digitais. E o Arduino possui um conversor analógico digital.
De volta ao exemplo da escada e da rampa, a quantidade de degraus que temos em uma escada, nós podemos associar o conceito de resolução. Todo conversor analógico e digital possui uma resolução. Quanto maior essa resolução, mais próxima do sinal analógico nós estaremos. Dentro do Arduino, nós temos uma resolução para esse conversor analógico digital. Geralmente, a resolução desse conversor é expressa em bits. O conversor analógico digital do Arduino possui uma resolução de 10 bits, ou seja, 2 a décima. Basicamente, o que os conversores fazem é dividir o intervalo de trabalho do Arduino, que é entre 0 e 5 volts, em 1024 pedaços, que por sua vez estão distantes um dos outros por 0,048 volts, ou seja, 5 dividido por 1024. Além disso, relacionam o sinal de tensão presente em uma determinada porta de entrada analógica com um desses pedaços. Ou seja, é feita uma relação entre os valores reais e os valores convertidos. Então, o maior valor real medido é o de 5 volts e o maior valor convertido que pode ser associado é de 1023. O menor valor de 0 volts e o menor valor convertido de 0 volts. Então, quando eu tiver a maior tensão aplicada na minha porta do Arduino ali na minha medição for 5 volts, eu vou ter o valor representado por 1023 dentro do meu Arduino. E os valores intermediários entre 0 e 5 volts passarão por essa conversão e estarão aqui representados entre 0 e 1023. Supondo uma tensão de 3,25 volts, o valor retornado pela conversão analógica digital é de 665,6. Porém, para o Arduino esse valor deve ser representado de forma inteira. E o valor inteiro mais próximo deste valor é o valor de 666. Então, o valor de 666 é escolhido para representar o degrau que equivale à tensão de 3,25 volts no Arduino. E o código de tudo isso como é que fica? Vale nós lembrarmos que as portas analógicas do Arduino possuem uma nomenclatura especial. A0, A1, A2, A3, A4 e A5. E para a leitura dos dados nessa porta, utilizamos a função analogRead e passamos o valor da porta. Aqui é importante passar o número da porta que é representado pelo A0, A1, A2. Então, se eu tenho algum dispositivo conectado na porta A0, eu vou passar o analogRead e indicar em qual porta está conectada aquele meu sensor, no caso aqui o valor A0. E essa função analogRead vai me retornar um valor entre 0 e 1023. Ela já me retorna um valor convertido. Neste exemplo aqui, eu estou fazendo a leitura de um valor analógico e guardando em uma variável inteira. Eu faço para visualizar quais valores estão sendo recebidos no Arduino. Para isso, nós utilizamos um recurso chamado monitor serial. Utilizando o monitoramento serial, nós conseguimos visualizar os valores das variáveis que estão sendo trabalhadas dentro do Arduino. Para isso, nós vamos precisar inserir o comando serial.begin com o parâmetro da função 9600 dentro da função setup do nosso código do Arduino. E com isso nós podemos inserir o comando serial.println dentro da função loop e tudo que estiver escrito dentro desta função vai ser exibido como uma mensagem para nós. Então eu posso imprimir um texto, uma variável. Como ficaria isso no código? Então aqui dentro da função setup eu tenho a chamada para a função serial.begin, passando
o parâmetro de 9.600, que é a velocidade que essa porta trabalha. Então aqui eu estou iniciando a comunicação pela porta serial. Em seguida, dentro da minha função loop, eu faço a impressão de uma frase, por exemplo. Então, serial.println, um elefante incomoda muita gente, vai imprimir esta frase para mim. E embaixo eu tenho a impressão de uma variável. Então ele vai imprimir o valor desta variável. Passo como parâmetro o nome desta variável que eu quero exibir. E aqui eu tenho um exemplo de saída do terminal. Então ele mostra lá o valor 0, 1, 2, 3. Vamos ver um exemplo disso na prática. Então vamos ver uma implementação desse código funcionando, de como fazer a leitura de dados analógicos. Então aqui eu tenho um circuito já montado com um sensor de luminosidade. Ele está ligado na porta A0 do meu Arduino, esse sensor de luminosidade. Então vamos lá para o código. Então aqui dentro do nosso simulador, para eu fazer a leitura daquele sensor, eu utilizo a função analog read e passo a porta a qual o meu sensor está conectada. Neste caso aqui é a porta 0. Porém, eu preciso visualizar o que está sendo lido nessa porta ali, quais os valores que estão chegando. Então, para isso, eu vou imprimir esses valores dentro do monitor de serial, ok? Então, eu vou colocar aqui um serial.begin 9600 dentro da função setup. E aqui dentro da função loop, eu vou colocar um serial.println para que eu consiga imprimir o valor que está sendo lido. Eu posso pegar então essa função que me retorna o valor que está sendo lido e colocar aqui dentro da função serial.println, ok? Desta forma eu vou conseguir visualizar. E aí eu inicio a minha simulação. Tá, a função está funcionando, mas não tem nada acontecendo. Eu venho aqui embaixo, na parte onde está escrito monitor serial. Quando eu clico ali, veja só, está repetindo o valor 1023. Lembra lá que a função loop fica sendo executada infinitamente até que o Arduino seja desligado ou reiniciado. Então ele está lendo ali o valor de 1023. Quando eu coloco o mouse aqui em cima do meu sensor, eu consigo alterar esses valores. Então eu posso diminuir essa barrinha aqui e os valores ali no meu monitor serial vão se alterando, ok? Isso quer dizer aqui que quando ele está tudo no máximo, eu tenho o valor de 1023, ou seja, 5 volts. E quando eu tenho tudo no mínimo, eu vou ter o valor de 0 volts ocorrendo aqui. Okay? Dessa forma eu consigo fazer a leitura dos dados analógicos. Vou estar deixando esse exercício para vocês desenvolverem. Espero que tenham compreendido os conceitos passados aqui. E caso tenham dúvidas, sintam-se à vontade para me procurar, me encaminhar um e-mail ou deixar um comentário. Obrigado, pessoal.